Oi, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Anelisa, fiz o 27º Renascer com Maria. Eu tô aqui hoje para partilhar com vocês a passagem do dia, do Evangelho do dia, que é Mateus 14, 22 ao 36. Não vou ler aqui, mas depois que vocês possam ler também para meditar comigo, todos juntos, né? Mas essa passagem é aquela que fala onde Jesus envia os apóstolos, né, no barco, pedindo para ele para outra margem. E aí, no meio da noite, ele aparece, tem uma grande tempestade, os discípulos ficam agitados e Jesus aparece no meio do mar. E aí os discípulos pensam que é um fantasma. Pedro pede para Jesus, né? Fala para Jesus, se é você mesmo, pede para que eu vá até você. E ele anda sobre as águas e daí ele afunda e Jesus resgata ele. E aí, em sequência, eles vão para outra margem e todos os doentes que eram levados até Jesus eram curados. O que eu gostaria de partilhar com vocês, assim, o que Deus me falou, né? Pra gente fazer um caminho, assim, ó, da nossa realidade, sabe? Do Renascer com Maria mesmo, qual é o processo de que a gente faz da nossa vida que leva também a servir e levar os doentes até ele ser curado. Antes da gente fazer isso, a gente estava lá na outra margem, Jesus falou com a gente, fez a gente pensar sobre, vamos escutar, vamos ser obedientes e ir. Só que daí no meio do caminho, os ventos estavam contrários e tudo começou a se agitar, assim, ó. O que me veio muito, assim, ó, é em relação à contrariedade das nossas vontades, que são as tempestades, me relacionou muito a isso, assim, ó, quando é contrário à nossa vontade, né? Ao nosso querer. E aí a gente começa a se agitar. Então parece que tudo vai se desmoronar. Ou começam umas tribulações e parece que tudo vai se desmoronar. Desde que a gente não perca a confiança, né? Porque quando a gente perde a confiança, realmente parece que o barco tá no meio de uma tempestade e aí a gente vai por água abaixo, assim. Independente do que você tá passando, assim, ó, Jesus aparece ali. Então, apesar da gente desconfiar, né? Que é pra gente continuar confiando, mas apesar da gente desconfiar, ele aparece e fala, vem até mim. E aí, a gente tem o que me veio muito assim, é como se a gente tivesse Jesus falando com a gente escutou, e a gente tem um ânimo espiritual, então a gente dá os passos. E aí a gente começa a andar sobre as águas, e aí chega uma hora que a gente volta à humanidade, e aí a gente afunda. Igual Pedro, só que quando a gente clama a Deus, imediatamente a gente é resgatado, sabe? Então me veio muito um ligar com a nossa história, assim, ó. Até que ponto eu tô no meio da tempestade e eu tô confiando, ou eu tô no meio da tempestade e tá tudo turbulento e eu encontro Deus novamente, que aí veio mais um Renascer com Maria, e aí faz a gente levantar, faz olhar com um olhar espiritual, eu digo o meu sim, eu tô começando a caminhar novamente, começa a tribulação novamente e eu afundo. Jesus está falando, pede que eu te atenda. Então assim, ó, primeiro de tudo, pede que ele te levanta. E quando ele te levantar, primeiro eu queria voltar um pouco e falar assim, ó, quando aconteceu tudo isso, na Bíblia fala assim, ó, na referência da Bíblia, né? Fala de que foi das 3 às 6 da manhã. Então é nos períodos mais noturnos, assim, é nos períodos mais críticos, né? De que a gente passa, assim, durante um período do dia, que é das 3 horas da manhã. Acho que vocês me entenderam, né? Então, assim, ó, não importa a hora, não importa o que você tá passando, não importa o momento, não importa a situação. Deus te resgata e ele te levanta. E aí me vem uma outra parte, assim, ó, que me tocou muito, que é quando ele subiu na barca, tudo se acalmou. É exatamente isso que eu quero falar para vocês, assim, ó, voltem a viver o espiritual, em profundidade, em intimidade com Deus, porque tudo se acalma, até no meio da tempestade vai fazer sentido. É por isso que os santos conseguiam viver felizes e alegres e caminhando com Deus, porque em meio a toda a flagelação e a martirização que eles tinham, tinha sentido, porque era sobre a confiança. Não é sobre os ventos contrários, e sim sobre a presença dele dentro do barco, que acalma tudo e que a gente entende que vai dar certo. Para que a gente, falo para mim, porque primeiro para mim, para que a gente não deixe Jesus primeiro do lado de fora do barco e depois, independente dele, tá ali do lado, pertinho ou tá dentro, para que a confiança não seja deixada de lado.
Que a gente possa falar, Deus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Apesar de tudo, do humano que a gente vive, a misericórdia de Deus é maior do que todas as coisas. Então vai dar certo. Não é sobre palavras clichês, né? Não é sobre coach nem nada assim. Mas é porque a gente tem uma fé enraizada em Deus. E eu acredito que o Renascer com Maria tem muito isso, assim, ó. Então, não permita que os ventos contrários nos coloquem para baixo e nos afunde. A gente já sabe quem pedir socorro, quem tem afundado. Mas vê onde você está. Se você está caminhando em cima das águas, não permita que os ventos te tirem o espiritual e te coloquem novamente para o humano. É isso. E o finalzinho, ele fala assim, ó, todo mundo que foi levado a Jesus, depois no outro lado da margem, foi curado. Essa é a missão do Renascer com Maria. Todos os que vão encontrar Jesus através da intercessão de Nossa Senhora são curados, porque é uma ressignificação de vida e é uma decisão. Eu creio muito nisso e comigo foi assim, acredito que com vocês também. É isso. Deus abençoe, fique com Deus e tamo junto.